Pois é, e nesse momento convidamos o gerente de jornalismo da TV Leste Record, Aguiar Júnior, que tem informações aí para vocês, notícias para vocês. Boa tarde, Aguiar. Ei, Tessa, boa tarde. Seja bem-vindo. Obrigado mais uma vez por esse espaço para o jornalismo da TV Leste, né, Tessa? É uma honra para nós. Obrigado. Infelizmente, né, uma notícia não boa, né, notícia ruim, né, que a gente vem trazer do jornalismo da TV Leste. Um acidente horrível neste fim de semana, na noite de ontem, inclusive, por volta de 8 horas da noite. Um ônibus que saiu da cidade de Sobradinho, cidade satélite de Sobradinho, né, que estava indo para Setubinha, no Vale do Mucuri. Infelizmente, 10 pessoas que acabaram morrendo nesse acidente. A gente vai ver agora a reportagem, daqui a pouquinho a gente vai dar um pouquinho mais de informação a respeito disso. Tess, vamos ver a reportagem? Vamos sim. Que a gente preparou. O acidente aconteceu por volta de 8 horas da noite. O grupo era formado por 44 evangélicos da Assembleia de Deus e havia saído de Sobradinho. O destino era a cidade de Setubinha, no interior de Minas Gerais, para inaugurar uma igreja no fim de semana. O grupo levava também alimentos para serem distribuídos entre os moradores carentes. Em São José do Goiabal, a quase 300 quilômetros do destino final, o motorista não conseguiu fazer uma curva e capotou. A Polícia Civil vai investigar agora a versão de um dos motoristas de que o sistema de freio falhou quando ele estava descendo o morro. Ele disse também que o problema já havia sido apresentado pelo menos uma vez pelo ônibus durante a viagem. Estourou a borracha do freio, o conduíte da cuíca, e não aguentou a pressão. Pisa muito em freio e esquenta muito e a borracha não aguentou, estourou. Borracha nova que a gente tinha acabado de colocar. Vocês trocaram no meio do caminho? Trocamos lá na cidade para trás. 10 pessoas morreram no local do acidente. Os feridos foram levados para os hospitais da região. Uma mulher teve um braço amputado. Uma outra sofreu traumatismo craniano e está internada em estado grave. Muitos passageiros foram socorridos por ambulâncias de cidades vizinhas, outros por quem passava na hora. Quando os bombeiros chegaram, a maioria dos feridos já tinha sido socorrida. Nosso trabalho foi basicamente de fazer a busca por sobreviventes. Nós orientamos os passageiros que estavam bem e fizemos essa busca. Algumas pessoas relataram que ouviram barulhos dentro do ônibus, então nós fizemos o destombamento, fizemos a checagem. Quem sobreviveu não vai esquecer do pânico vivido na hora do acidente dentro do ônibus. Do meu lado tinha gente gritando, me salva, me salva. Do outro lado, o parceiro que estava comigo estava sangrando. Simplesmente sim, um momento de pânico. Segundo a polícia, os acidentes são registrados com frequência no trecho onde o ônibus capotou. É um trecho bem perigoso. Aqui chama a Serra do Panelão. Já tivemos outros acidentes graves aqui. Vocês podem ver que é um declive, bastante curva. E nesse acidente, por esse problema do freio, até o momento que o motorista passou para nós, foi o que causou essa gravidade, né? Pois é, uma tragédia, né, Tessa? Uma pena, as pessoas estavam indo para uma festa, né? Uma festa. Agora, com essas estradas, sem acostamento, as nossas estradas brasileiras são realmente armas ciladas para o cidadão, né? Então, infelizmente... Pois é, eu vou pedir licença para poder passar aqui na frente do monitor. Deixa eu ficar do seu lado aqui, porque a gente vai chamar o Carlos, que está no IML agora, tem mais informações atualizadas para a gente, né, sobre os 10 corpos que foram encaminhados para o IML de Valadares hoje, né, Carlos? Boa tarde para você. Boa tarde, Aguiar. Boa tarde, Tessa. A gente está aqui no posto de perícias médicas integradas, o PPI de Governador Valadares, onde os 10 corpos estão passando pela necrópsia. 2 médicos legistas, o chefe do PPI e mais um médico de legista de plantão. E eu estou aqui, Aguiar, ele se prontificou a falar um pouquinho com a gente, com o pastor Samuel da Silva Soares. Ele veio de Sobradinho, na verdade ele já tinha vindo, né? Ele veio antes, já estava em Setubinha aguardando a chegada dos companheiros, né, dos fiéis da igreja Assembleia de Deus lá de Sobradinho. Quando ele soube da notícia, está aqui para agilizar o traslado, né, acompanhar todo esse processo aí de liberação dos corpos. Boa tarde, pastor. Em que pé que está a liberação dos corpos, com os exames lá dentro, o senhor está acompanhando? Boa tarde a todos. Estamos acompanhando, os médicos estão fazendo um esforço esmerado para que esses corpos hoje sejam liberados para serem trasladados até Brasília. Bom, saindo daqui hoje à tarde, a expectativa do senhor é chegar lá amanhã, pelo menos até por volta de meio-dia? Sim, nós queremos fazer o sepultamento amanhã ainda lá em Brasília. A expectativa é essa,
e nós aguardamos que tudo aconteça conforme nós estamos esperando, porque tem todo um envolvimento com a família, são muitas famílias envolvidas que estão em muita expectativa lá, na esperança de ter esses corpos pelo menos amanhã até o meio-dia. O senhor estava já em Setubinha quando recebeu a notícia? O senhor recebeu a notícia por volta de que horas? Eu estava já participando do culto que fazia parte da inauguração do templo ontem à noite. Por volta de 8 horas da noite, fui informado numa ligação da minha esposa comunicando o acidente e prontamente saí com mais 2 companheiros de Setubinha voltando, e estamos aqui desde dessa madrugada para acertar tudo. Bom, além de acompanhar aqui os exames, a necrópsia, o senhor também está acompanhando as 5 pessoas que estão internadas, 2 homens e 2 mulheres. Como é que está o estado de saúde delas, pastor? Olha, algumas estão se recuperando, outras precisam de um resultado melhor. Um deles teve um acidente, um acidente na coluna, e os médicos estão na expectativa de que ele recupere os movimentos. Outra perdeu o braço e vai ter que fazer uma cirurgia de recuperação. Os outros já estão melhores. Já tive notícia que um saiu do hospital, só 4 que estão lá, estão recuperando, né? Pastor, a gente quer agradecer muito ao senhor por ter se prontificado a conversar com a gente ao vivo aqui. Receba da nossa equipe da TV Leste, Record, as nossas condolências, os parentes, as famílias. Todo mundo já deve estar voltando também, né? Os sobreviventes. Já estão, alguns carros já chegaram e alguns que estão machucados já estão retornando para Brasília, e a empresa de turismo que contratamos já colocou um ônibus que chega no começo da noite para levar de volta os pertences, o restante também que estiver aí para voltar a Brasília. Certo, muito obrigado, pastor. A gente conversou aqui então, Aguiar, Tessa, com o pastor Samuel da Silva Soares, da Igreja Assembleia de Deus de Sobradinho. Dos 10 mortos, são 2 homens, 8 mulheres. A intenção da igreja é fazer 2 velórios coletivos, né, a princípio, né? Um lá em Sobradinho, com 7 das pessoas, e outra em Planaltina de Goiás, com as outras 3 vítimas. E das 5 pessoas internadas, são 2 homens e 5 mulheres, né, conforme o pastor deu detalhes a respeito da situação deles. Nenhum corre o risco de morte. A gente segue acompanhando daqui, Aguiar e Tessa. Tá ok, Carlos, muito obrigado pelas informações, né? Daqui a pouquinho o Carlos também vai conversar ao vivo com a Rede Record do Distrito Federal, de Brasília, inclusive passando essas informações daqui a pouquinho, porque as pessoas que estão lá em Brasília querem saber como é que estão os parentes que estão aqui, né, Carlos? Daqui a pouquinho vai estar ao vivo no Balanço Geral lá em Brasília, também no Balanço Geral em Belo Horizonte. A gente agradece a participação do Carlos, que agora ele já vai se preparar para conversar ao vivo com Brasília e Belo Horizonte. Boa tarde, bom trabalho para vocês aí, Carlos. Bom trabalho, Carlos. E os nossos sentimentos, obrigado, né? Os nossos sentimentos aos familiares. É muito triste, é uma notícia muito triste. Pois é, uma tragédia, né? E a gente percebe, a gente conversando com alguns policiais ontem à noite e assistindo, né, as entrevistas ao longo da madrugada, a gente percebe que realmente foi uma fatalidade. O veículo, o ônibus regular, todas as documentações em dia, revisão normal, aconteceu. Já tinha acontecido um problema anteriormente, numa outra cidade, como foi mostrado ali na reportagem, o próprio motorista disse na entrevista, foi trocada a peça, o problema foi resolvido, mas infelizmente, como o próprio motorista disse, né, superaqueceu, aconteceu o problema. É muito comum isso acontecer em carretas, em caminhões, a gente já mostrou isso várias vezes em reportagens. É uma pena. É uma pena porque são 10 vidas que se foram, pessoas que estavam aqui envolvidas em projetos sociais, para ajudar muitas pessoas da região, uma região pobre, que é a região do Vale do Mucuri, região do Vale de Jequitinhonha, cidade pequena como Setubinha. Uma pena. Momento de tristeza, e deveria ser um momento de alegria, deveria ser um momento de festa, né? As informações vão sendo atualizadas e a gente vai passando à medida que essas informações vão chegando para a gente.
E a gente agradece Fique o à espaço. vontade aqui com o nosso espaço do programa Acha Opinião. Mas eu espero que você possa também vir aqui para dar notícia boa. Notícia Claro. de primeira mão, uma notícia maravilhosa. Claro. E eu espero você. Prometo. Nessas prometo que voltarei em breve. oportunidades. Tá Obrigado, bom, meu mais uma querido. vez. Obrigada Obrigado, a você. boa tarde. Então vamos direto à nossa reportagem. Quando uma empresa, Aguiar, foi inaugurada do Grupo Caboclo,